Olá, pessoal! Começando mais uma aula de matemática. Seguindo o nosso mapa focal do mês de novembro, nesta semana, do dia 3 ao dia 5, estudaremos o capítulo 11, das páginas 122 a 128, o mais atividades na página 182 e também o que estudei na página 129. Neste capítulo 11, nós estudaremos localização e deslocamento. E o nosso material, Trilhas, trouxe este conteúdo relacionado a um jogo chamado Batalha Naval. Talvez você já conheça, talvez até já tenha jogado. Caso não conheça e nem tenha jogado, você vai observar as informações aqui e depois, se for possível, você pode jogar, você pode consultar na internet, pelo menos para conhecer um pouquinho mais sobre este jogo. Batalha Naval é um jogo de tabuleiro disputado entre dois participantes, cujo objetivo é descobrir a localização das embarcações do seu oponente para afundá-las. Para que os participantes possam indicar as localizações, o tabuleiro é composto por linhas e colunas. As linhas são indicadas por números e as colunas por letras. E aqui na próxima página, na 123, já faz uma perguntinha para vocês. Imagine que você esteja jogando Batalha Naval em um tabuleiro com 10 linhas e 10 colunas. Como você indicaria a localização das embarcações do outro participante? Lembrando que o que acabamos de ler na página anterior é que as colunas são indicadas por letras e as linhas são indicadas por números. Então, se precisamos indicar aí a posição de um participante, de uma embarcação de um participante, como devemos indicar? É a combinação de uma letra, que indica a coluna, e um número que indica a linha. Então, a combinação desta letra com este número vai te dar a localização da embarcação do seu oponente. Você já jogou Batalha Naval? Caso tenha jogado, conte aí aos seus colegas e aos seus professores como foi essa experiência. Caso não, você vai conhecer agora um pouquinho e, como eu disse, quem sabe possa jogar aí em algum momento. Aqui eu trouxe para vocês essa página, essa imagem aqui da tela, não consta, não tem no seu material. Eu trouxe para você ver de uma maneira bem simplificada como é essa localização, seguindo a indicação das colunas com letras e das linhas com números. Aqui nós vamos indicar a localização dessas 3 estrelas, da estrela vermelha, da estrela azul e da estrela amarela. Então, vou destacar aqui para vocês a estrela vermelha. Então, vamos observar aqui seguindo o ponteiro. A estrela vermelha ela está na coluna C. Olha aqui onde eu estou passando o ponteiro. E também na linha 2. Então, percebam que o encontro da coluna C com a linha 2 nos deu a localização da estrela vermelha. Então, como nós indicamos? Desta maneira, C2. E a estrela azul? Vamos lá de cima, na coluna E e na linha 5. Então, vamos indicar ali E5. E por último, a estrela amarela. Ela está na coluna J e na linha 8. Então, o encontro da coluna J com a linha 8 nos deu a localização da estrela amarela e marcamos assim, J8. Perceberam como é bem simples? Basta você encontrar aí, né, a combinação de uma coluna com uma linha, você já identifica qual é a localização de cada objeto, seja no jogo Batalha Naval ou seja em qualquer atividade que nós vamos fazer já aí no seu material Trilhas. Isso tudo tem o nome de coordenadas. Essa combinação, esse encontro aí seguindo, né, as colunas e as linhas são chamados de coordenadas. Em uma planilha eletrônica, as linhas são indicadas por números e as colunas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Isso é o que o nosso personagem aqui do material Trilhas está nos lembrando novamente, porque acabamos de ver nas páginas anteriores. Para organizar informações, podemos utilizar planilhas eletrônicas e nelas as informações são registradas em células, cuja localização é dada a partir da linha e da coluna em que estão. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma planilha eletrônica. Atualmente, nós utilizamos muito a tecnologia para fazermos todas as nossas atividades e a planilha eletrônica é um recurso. Só na planilha eletrônica é possível fazer isso? Não, também podemos fazer de maneira tradicional, aí no caderno, escrito, mas as planilhas eletrônicas facilitam o nosso dia a dia também. E aqui está mostrando para vocês. Nós temos as linhas
aqui ao lado esquerdo, numeradas. Nós temos as colunas aqui em cima, com as letras. E cada um desses tópicos, desses itens, desse encontro da letra com o número, é chamado de célula, como essa que está destacada aqui, mas temos várias outras. Nesse caso, dessa planilha eletrônica, ela está nos mostrando o nome das pessoas, a idade, a cor preferida e o esporte preferido. Isso é só um modelo para que vocês tenham uma noção de como são essas planilhas eletrônicas. Então, vamos observar aqui embaixo. Na célula D4, por exemplo, é apresentado o esporte preferido de Tobias, que neste caso é o futebol. Então, olha aqui, que está destacado aqui. Vamos ver, ó, D, né? E 4. O D é o esporte preferido. O 4, quando nós chegamos aqui na linha 4, nós vemos o nome do Tobias. Então, o encontro aqui do D4 nos mostra essa informação, que o Tobias prefere futebol. Agora, olha a perguntinha número 1. Qual é a informação presente na célula C5? Vamos destacar? Eu vou destacar aqui e você pode destacar aí. C e a linha 5. Então, olha a informação que nós temos. A cor é vermelha. E qual é o nome que está lá na C5? É o Teobaldo. Então, nós temos aí na C5 o Teobaldo, que prefere a cor vermelha. O próximo é a B3. Vamos destacar? B3. A coluna B está indicando a idade, que tem 10 anos. E a linha 3, né, porque é B3, está nos indicando que o nome é da Carla. Então, isso quer dizer que a Carla tem 10 anos. Perceberam que cada encontro aí da coluna, né, que é uma letra, e da linha, que é um número, vai nos indicando certas informações que constam aí nessa planilha eletrônica. Então, você pode ir destacando aí, como eu acabei de fazer, e escrevendo as respostas em cada local adequadamente. Na número 2, você vai destacar, ó, pinte de verde a célula E11. Então, procura aí na planilha eletrônica do seu material e destaca de verde a célula E11 e de azul a célula B12. A número 3. De acordo com a planilha eletrônica apresentada, elabore no caderno uma questão e dê para um colega resolver. Depois, verifique se a resposta obtida por ele está correta. Então, você vai agora elaborar uma pergunta, uma questão que seja respondida por um colega, observando e tirando as informações nessa planilha eletrônica. Então, você vai elaborar as coordenadas para que o seu colega localize as informações desejadas nessa planilha eletrônica. E também você vai responder o que ele preparou, o que ele elaborou, para que seja respondido por outro colega. Na próxima página, a primeira atividade, para informar a posição de um estabelecimento no mapa representado a seguir, podemos utilizar também as coordenadas. O mercado, por exemplo, está localizado na coluna C2. Perceberam uma pequena diferença? Nesta daqui, nessa planilha, nós temos as letras embaixo. Na da página anterior, nós percebemos que as letras estão em cima. Isso não faz diferença. Seja na parte de cima, seja na parte de baixo, as letras vão sempre indicar as colunas, porque as colunas, caso vocês não se lembrem, são aqui, ó, na parte vertical, né, do tabuleiro, ou da planilha, como a gente pode chamar assim. Então, aqui nós temos as letras na parte de baixo, que é a mesma coisa. Então, aqui está dizendo que o mercado está na coluna C e na linha 2. Então, nós vamos aqui na coluna C e subimos até a linha 2 e encontramos aí o mercado. Agora, a perguntinha para vocês. Quais são as coordenadas da posição em que está localizada a padaria e a escola? Vamos destacar lá em cima no tabuleiro? Olha, a padaria e também o mercado. Agora, você coloque aí as coordenadas para que possamos encontrar a padaria e também o mercado. Agora, a atividade 2 é uma imagem do jogo que eu acabei de dizer para vocês, que é o jogo Batalha Naval. Jonas e Emanuele estão jogando a Batalha Naval. Veja a localização de algumas das embarcações de Emanuela e complete as informações com as coordenadas correspondentes. Então, primeiro aqui que pediu foi solicitada a localização do porta-aviões, que é essa imagem onde eu estou passando aqui o ponteiro.
Percebam que o porta-aviões, ele é grande. Então, nós vamos ter aí várias células em que ele ocupou. Então, nós vamos começar a localização pelo início aqui do porta-aviões. Então, vamos começar lá embaixo pela letra, ó. Letra A e a linha 6. Então, a letra A, que mostra a coluna A, e o número 6, que mostra a linha 6. Então, como nós vamos representar? A6. Agora, você vai continuar colocando aí as coordenadas, olha, seguindo até o final aqui deste porta-aviões. Aqui do lado direito, nós temos o navio rebocador, que também você vai fazer a mesma coisa. Perceberam que o navio rebocador, olha aqui, ele está na coluna H, mas ele pega duas linhas, certo? Depois nós temos aqui a outra embarcação, que tem o nome contratorpedeiro. É um nome diferente, caso você ainda não conheça. Também você vai observar, neste caso, este contratorpedeiro, ele está na linha 3, mas ele utilizou 3 colunas. Ó, ele começou na coluna B, continuou na coluna C e foi até a coluna D. O navio cruzador também, olha só, ele pega a coluna E, a coluna F, a coluna G e a coluna H. Então, você vai fazer aí essa análise, essa observação e vai indicando a localização aí de cada uma dessas embarcações do jogo Batalha Naval. Pares ordenados. Mariana construiu um diagrama e em seguida indicou alguns pontos. E o nosso personagem do material Trilhas está nos dando outra informação. Podemos indicar a localização desses pontos com pares ordenados. Perceberam que neste diagrama, a diferença do que acabamos de ver no tabuleiro da página anterior é que aqui nós não temos letras, nós temos apenas números. Então, nós temos os números aqui indicando as linhas e os números aqui embaixo indicando as colunas. É a mesma forma de encontrar a localização. Eu vou combinar, só que nesse caso, eu vou combinar 2 números, mas eu tenho que seguir uma ordem. Indicamos, por exemplo, a localização do ponto F com o par ordenado 3, 5. Vamos entender por quê? Olha só, a gente sempre sai aqui do ponto 0. É o ponto de partida, é no ponto 0. Então, aqui, ó, 3 e subiu até o F. Então, nós temos o que lá? Olha aqui, ó, 3 e subimos até o F, percebemos que está na linha 5. Por isso que foi indicado ali, ó, 3, 5. Essa é a regra. Primeiro eu vou para o lado direito e depois é que eu vou para cima. Olha o que está dizendo aqui, ó. O número 3 indica o deslocamento na horizontal. Como a gente sai aqui do ponto 0, eu vou para a direita. Nesse caso, eu só tenho para a direita. Pode acontecer de ter também para o lado esquerdo? Pode acontecer. Então, aqui nós vamos, aqui, ó, saindo do ponto 0, nós vamos primeiro na horizontal, que é aqui como eu estou passando o ponteiro. E depois seguimos para a vertical, que no caso aqui, fomos para cima. E aí, nós temos essa localização, 3, 5, que é relativa ao ponto F. Ao utilizar os pares ordenados, devemos respeitar essa ordem, né, dos números, caso contrário, obteremos pontos diferentes, como eu acabei de explicar. Saímos sempre do ponto 0, primeiro na horizontal e depois na vertical. Se nós fizéssemos uma troca, fizéssemos uma inversão, olha só como ficaria. Olha aqui a dica. O par ordenado 6, 2 indica o ponto B. Vamos conferir, ó. 6, 2 é o ponto B. E agora, o par ordenado 2, 6, quando nós invertemos, ele já nos dá o ponto E. Como assim, ó? 2, 6. Por isso, essa necessidade de seguir exatamente essa ordem. Primeiro na horizontal e depois na vertical. Então, seguindo isso, você vai nos dar aqui a resposta, olha, da número 1. Qual ponto é indicado pelo par ordenado? Primeiro, 1, 1. Neste caso, é fácil, porque é o mesmo número da coluna e da linha. E na outra, o 6, 2. Indique aí qual é o ponto. E a número 2. Quais são as coordenadas para encontrarmos o ponto A, o ponto C e o ponto H? Então, nesse você vai nos dar as coordenadas aí para encontrarmos esses pontos. Na próxima página, atividade 1, observe o triângulo, que nós já estudamos bastante, triângulos em outras aulas, representado no diagrama a seguir. Mais uma dica. As coordenadas do vértice A desse triângulo são 7 e 4.
Olha aqui onde temos o vértice A. Lembrando que o vértice são as pontas. Então, aqui nós temos o vértice A. O que nos disse ali que ele está nas coordenadas, olha, 7, 4. Vamos conferir, ó, 7, 4. Realmente ele está nessa coordenada. Agora, quais são as coordenadas dos vértices B e C? Vamos lá, ó. O B, olha onde ele está, e o C, onde ele está. Então, agora você indique as coordenadas aí dos vértices B e dos vértices C. Desenhe no diagrama acima, neste mesmo diagrama aqui, o triângulo cujas coordenadas dos vértices são 3, 0, 0, 2 e 2, 3. Então, você vai colocar aí, você pode indicar com cada vértice com uma letra também de sua preferência, mas de modo que eles fiquem nessas coordenadas. Um vértice no 3, 0, outro vértice no 0, 2 e outro vértice no 2, 3. Atividade 2. Em cada item estão indicados 3 vértices de um retângulo. Escreva as coordenadas do quarto vértice de cada um deles. Então, percebam que está faltando aí o quarto vértice. Mas como acabamos de ler a informação que é um retângulo, a minha sugestão é que você primeiro termine o desenho, pegue a sua régua e termine esse desenho aí do retângulo. Por exemplo, aqui, A, B, C, faltou o ponto D aqui em cima. Então, faça esse vértice D e aí você indica a localização desse vértice que foi solicitado aí para completar esse retângulo. A mesma coisa você faz com o outro, que é F, G, H, e tá faltando mais um ponto aí também. Olha, ali eu destaquei para vocês, tá? Os pontos também naquele diagrama. Atividade 3 da página 128. Em certo jogo, o objetivo é levar a personagem do ponto A até o ponto B. Olha aqui, vamos observar já aqui no diagrama, ó, o ponto A, e esse personagem desse jogo precisa chegar no ponto B, utilizando os comandos apresentados a seguir. Não podemos levar esse personagem da maneira como acharmos melhor, nós temos que seguir as comandas. Para isso, nós temos que ver as indicações. Então, nós temos aqui o início, vire 90 graus à direita. Lembrando que o 90 graus, que nós já estudamos em aulas anteriores, é quando tem o ângulo reto. Lembra que eu dei uma dica para vocês? 90 graus é mais ou menos, né, para você se lembrar sempre, quando nós formamos a letra L, que é o encontro de uma linha vertical com uma linha horizontal. Aí nós temos o encontro dessas duas linhas, formando o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, quando tiver essa indicação, quer dizer para virarmos 90 graus para a direita ou 90 graus para a esquerda. Olha o outro símbolo. Avance uma unidade quando tiver essa outra informação e aí chegaremos ao fim. Uma dica: os comandos podem ser utilizados quantas vezes forem necessárias. Então, às vezes tem um comando aí que ele vai se repetir algumas vezes ou apenas uma única vez, vai depender aí de cada jogada. Veja uma possível combinação de comandos para ir da primeira fase, né, para que ela seja concluída. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos o início, olha o que está dizendo, avance uma unidade. Lembrando que nós estamos saindo aqui do ponto A. Então, vamos fazer juntos. Então, na direção em que ele está, nós vamos avançar uma unidade. Avancei. Novamente, olha, outra informação, avance uma unidade. Novamente, avance uma unidade. Agora, vire 90 graus para a direita. Viramos 90 graus à direita e avance uma unidade. Pronto, chegamos aí ao ponto B. Agora tem uma perguntinha. Na primeira fase, quais são as coordenadas do ponto A e também do ponto B? Agora você observe novamente aqui onde está o ponto A, onde está o ponto B e coloque aqui as coordenadas de cada um desses pontos. Letra B. Escreva em seu caderno uma possível combinação de comandos para que a segunda fase seja concluída. Nessa fase, deve-se ir de A até B, mas passando por C e D. Então, olha só, nós vamos sair do A, né? Nós temos que chegar no B, mas para chegar no B, nós temos que passar pelo ponto C
e pelo ponto D. Então, aí no seu caderno, escreva aí quais seriam as possíveis combinações para se chegar a esse ponto, passando pelo C e pelo D. Chegamos agora no que estudei. Vocês sabem que essa parte, essa seção do nosso material que estudei, é aquele momento de fazermos uma revisão do que foi estudado. Por isso tem esse título, o que estudei. E olha o nosso personagem novamente aqui. Neste capítulo, utilizamos coordenadas para indicar a localização de objetos. Além disso, usamos comandos para descrever o deslocamento de um ponto a outro. Vamos recordar novamente aqui o que acabamos de ver, olha. No mapa apresentado ao lado, a escola está localizada na coluna A4. Vamos observar, ó, A4. Neste caso, dizemos que ela está localizada na posição das coordenadas A4. Lembra? Nós acabamos de fazer aí nas páginas anteriores. Também indicamos a posição de pontos utilizando pares ordenados. Neste caso, é quando não temos letras. Nós temos apenas números, tanto na coluna quanto nas linhas. E para isso, nós temos que seguir aquela regra, aquela ordem. Primeiro ir para a horizontal e depois ir para a vertical, saindo sempre do ponto zero. Neste caso aqui, olha, indicamos a localização do ponto B com o par ordenado 5, 5. Como neste caso, olha, 5, 5. E aí chegamos no ponto B. Lembre-se, como eu acabei de dizer, ao utilizarmos pares ordenados, devemos respeitar a ordem dos números. Caso contrário, obteremos pontos diferentes. Essa ordem é o que eu acabei de relembrar com vocês. Seguindo primeiro, saindo do ponto zero, e primeiro na horizontal e depois na vertical. Seguindo essa ordem, você nunca vai errar e sempre vai encontrar aí os pontos solicitados. Mais atividades, que o nosso material traz essas atividades complementares e cada professor vai organizar com vocês o melhor momento de fazer essas atividades. O diagrama a seguir representa parte do bairro em que Gabriel mora. E o nosso personagem está dizendo, neste diagrama, as retas representam as ruas do bairro. Então, nós temos aqui, olha, né, vários pontos, né, e você vai localizar e representar o que foi solicitado. Na letra A, por exemplo, a casa de Gabriel está representada pelo ponto A. Olha aqui onde está o ponto A. Quais são as coordenadas deste ponto? Vamos observar juntos, olha. Então, seguindo aquela ordem, primeiro na horizontal, chegamos aqui no ponto 2. Subindo na vertical, chegamos no ponto 1. Então, nós representamos por 2, 1 e chegamos no ponto A, que é a casa do Gabriel. Então, coloque aí essas coordenadas. Letra B. A combinação de comandos apresentada a seguir possibilita Gabriel ir de sua casa até a escola. Então, olha só como nós vamos fazer aqui. Você vai fazer aí. Avance 2 unidades até o ponto 4, 1. Então, você vai chegar lá no 4, 1. Gire. Ó, então, o Gabriel, lembrando que ele mora onde? Ele está no ponto A. Certo? Então, você vai sair do ponto A e vai seguir essas coordenadas aqui. Avance 2 unidades até o ponto 4, 1. Gire 90 graus para a esquerda. Avance 5 unidades. Gire 90 graus para a direita. E avance 3 unidades. Qual ponto representa a escola? Porque aí você vai ter chegado até a escola, seguindo essas coordenadas. É como se o Gabriel tivesse saído da casa dele no ponto A e chegado na escola. Qual vai ser esse ponto onde está representado a escola? Letra C. No diagrama, trace o caminho descrito no item B. Então, este caminho aí feito pelo Gabriel, você vai traçar aí no diagrama. E a letra D. Escreva uma possível combinação de comandos que possibilita Gabriel ir de sua casa até a casa de Douglas, que é no ponto G. Então, olha aqui em cima, o Gabriel vai sair do ponto A e ele quer chegar no ponto G, que é onde mora o seu amigo, o Douglas. Então, olha só, passando pela livraria no ponto B e pelo mercado no ponto C. Então, ele vai sair do ponto A, que é a casa dele, mas ele vai passar pelo ponto B, que é a livraria, pelo ponto C, que é o mercado, e ele vai chegar lá na casa do Douglas, que é o ponto G. Então, você vai escrever aí as coordenadas, seguindo essa ordem, para que o Gabriel faça esse caminho aí.
da casa dele até a casa do amigo, mas passando pela livraria e pelo mercado. Chegamos ao final, então, de mais uma aula de matemática. É uma atividade bem gostosa, bem prazerosa e, se for possível, claro, ou aí com seus professores e seus amigos, ou em casa, caso você tenha esse jogo, ou alguém na sua família tenha esse jogo, faça aí, né? Relembre esse jogo Batalha Naval, que ele, além de muito divertido, ele é muito produtivo para a sua aprendizagem. Até a próxima aula, pessoal!